Você já parou para pensar quantas vezes na vida você se sentiu travado, preso em uma rotina que parece te engolir, acordando cansado, indo dormir frustrado, com a sensação constante de que está vivendo uma versão enfraquecida de quem você poderia ser? Talvez você não perceba, mas a prisão mais cruel não tem grades. Ela é invisível, construída com os tijolos da sua própria mente. E o nome dessa cela é mentalidade. A maioria vive dentro dela, e o pior, com a chave no próprio bolso, mas sem saber. Vivemos em um mundo que valoriza o movimento, mas ignora a direção. Corremos sem saber para onde. Trabalhamos para pagar contas que nem fazem sentido. Aceitamos empregos que drenam a alma, apenas porque todos ao nosso redor também aceitaram. E quando a vida cobra mais, nós não mudamos o jogo. Apenas corremos mais rápido dentro da mesma roda de hamster. Achamos que prosperidade é acúmulo, que riqueza é sorte, que sucesso é privilégio. Mas a verdade é crua e simples. Se você não mudar sua mentalidade, você vai ficar exatamente onde está. Ou pior, vai afundar ainda mais. Robert Kiyosaki disse: a razão pela qual a maioria das pessoas luta financeiramente é porque passaram anos na escola, mas nunca aprenderam sobre dinheiro. E isso não se aplica apenas às finanças. Passamos anos sendo educados para obedecer, memorizar, seguir ordens. Mas nunca nos ensinaram a pensar como indivíduos livres. Nunca nos mostraram que a verdadeira riqueza começa na mente, com a maneira como você enxerga o mundo, o trabalho, o tempo, o fracasso, o medo. A mentalidade pobre é sutil. Ela se disfarça de prudência, de humildade, até de fé. Ela diz: isso não é para mim. Ela cochicha: melhor não arriscar. Ela grita: você nunca será como eles. E aos poucos, ela molda cada decisão. Você se contenta com pouco, evita desafios, foge de responsabilidade e chama isso de vida. Mas existe um momento, um ponto de ruptura, uma faísca que rasga o silêncio da estagnação, um dia em que você olha no espelho e não reconhece mais o olhar apático que te encara. E então surge a pergunta que separa os vivos dos que apenas existem. Até quando? Até quando você vai aceitar um salário que mal paga suas contas? Até quando vai deixar o medo decidir por você? Até quando vai adiar seus sonhos, colocar sua essência em segundo plano, viver segundo os padrões dos outros? Se você está ouvindo isso, não é por acaso. Existe algo dentro de você que ainda não se curvou. Um pedaço da sua alma que se recusa a aceitar o ordinário. E é por esse fragmento que eu falo agora. Porque você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para criar, conquistar, expandir. E tudo começa com uma decisão: mudar a mentalidade. Não é uma frase bonita. É um corte profundo. É rasgar a pele da velha identidade. É olhar de frente para suas crenças e perguntar: quem te ensinou isso? De onde veio essa ideia de que você não pode, não merece, não consegue? Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem ainda está preso no ciclo da estagnação. Lembre-se, quando você muda, inspira outros a mudar também. E o que vem a seguir pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. Mentalidade é tudo. Ela define como você reage a uma perda, como você vê um erro, como você interpreta um não. Ela é a lente que colore toda a sua realidade. Troque a lente e tudo muda. Mas se você continuar enxergando o mundo com os olhos da escassez, do medo, da limitação, então não importa quantas oportunidades batam à sua porta, você sempre dirá: não é para mim. Quando Thomas Edison falhou 1000 vezes tentando criar a lâmpada, o mundo riu. Chamaram de louco, de teimoso. Mas Edison não via fracassos. Ele via tentativas. Cada erro era uma escada. Cada crítica, um combustível. Porque a mentalidade dele não estava ancorada no agora. Estava no futuro que ele via antes que todos pudessem ver. E você? O que você vê quando fecha os olhos? Consegue imaginar uma vida livre e plena, onde você é dono do seu tempo, do seu destino, dos seus frutos? Ou sua visão foi apagada pela rotina, pela dívida, pela opinião dos outros? Não existe liberdade sem responsabilidade. E não existe crescimento sem desconforto. A mudança de mentalidade exige confronto. Você vai precisar romper com amizades que te mantêm pequeno,
abandonar hábitos que anestesiam sua dor, abrir mão de certezas que apenas te prendem. Vai doer, mas permanecer onde está dói mais. A boa notícia é: você pode. A má notícia é: ninguém vai fazer por você. Você precisa escolher sair da prisão invisível. Precisa reprogramar seus pensamentos, questionar seus impulsos, educar sua mente como quem treina um guerreiro. Porque é exatamente isso que você é. Um guerreiro que foi treinado para viver como servo. Um leão que aprendeu a miar como gato. A pergunta é: quando vai rugir? Não espere pelo momento perfeito. Ele nunca virá. A vida não oferece garantias, apenas escolhas. E cada escolha é um voto. Um voto a favor da sua grandeza ou da sua mediocridade. Quando você escolhe se calar diante da injustiça que faz consigo mesmo, você vota para continuar onde está. Quando você opta por ignorar o desconforto de crescer, você renova seu contrato com a estagnação. Mas quando você levanta mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo sem apoio, aí você rompe o ciclo. A diferença entre quem conquista e quem assiste é simples. Visão. Não visão do que os olhos veem, mas do que o coração acredita. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Imagine se ele tivesse aceitado aquela avaliação como verdade absoluta. O mundo nunca teria conhecido o império que começou com um rato de desenhos animados. Mas ele viu antes. Ele acreditou antes. E isso é o que separa o criador do espectador. A capacidade de ver antes de existir. Você não precisa saber todos os passos. Precisa apenas saber que o primeiro passo é mudar a forma como você pensa. Porque pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação. Ação gera resultado. E se os seus resultados são medíocres, comece pelo pensamento. Comece pela raiz. Mas cuidado, mudar a mentalidade exige mais do que livros e vídeos motivacionais. Exige verdade. A verdade dói. Ela rasga desculpas, destrói ilusões, derruba as muralhas que você construiu para se proteger da dor de tentar. E ainda assim, ela liberta. Quando você encara sua realidade sem filtro, você retoma o poder. Porque só quem assume o próprio caos pode reconstruir algo novo. E esse novo não é um lugar, é um estado. Um estado de clareza, onde você não vive mais como vítima do sistema, dos pais, do governo, do passado. Você vive como protagonista. E protagonista não espera. Ele cria. Ele não se molda ao ambiente. Ele transforma o ambiente com a presença dele. Você acha que está cansado da vida. Mas, na verdade, está cansado de viver abaixo do seu potencial. Está exausto de mentir para si mesmo, de fingir que está tudo bem, de carregar máscaras que pesam mais do que sua alma suporta. Mas, eu te digo, existe outro caminho. Um caminho onde você não apenas sobrevive, mas vive. Não apenas sonha, mas realiza. Não apenas deseja, mas conquista. E esse caminho começa quando você diz: basta. Basta de repetir padrões herdados. Basta de aceitar a mediocridade como normal. Basta de sobreviver à segunda-feira esperando a sexta. Sua vida é valiosa demais para ser desperdiçada em piloto automático. O mundo precisa da sua versão desperta. Precisa do seu brilho, da sua coragem, da sua voz. Você não é pequeno. Foi convencido disso. Desde cedo te disseram para ser igual, para não incomodar, para não arriscar, e você obedeceu. Mas agora é hora de desobedecer, de rebelar-se contra a narrativa que te mantém acorrentado. Você tem o direito e o dever de ser grandioso, não por vaidade, mas por propósito, porque quando você se eleva, você eleva todos ao seu redor. Quando você prospera, você mostra a outros que também é possível. Quando você rompe os limites, você abre caminhos. E é por isso que mudar sua mentalidade não é apenas um ato pessoal. É um ato de generosidade com o mundo. É um presente que você dá às próximas gerações. Haja agora. O relógio não espera. Cada segundo gasto com pensamentos que te diminuem é um segundo roubado da vida que você poderia estar vivendo. Não adie mais. A mudança começa na mente, mas termina na ação. E toda grande revolução começa no silêncio de uma decisão interna. Essa decisão é sua, e ela começa
Agora, você já tomou decisões antes. Algumas boas, outras ruins. Algumas mudaram o rumo da sua vida. Outras, você preferia esquecer. Mas hoje, neste exato instante, existe uma escolha que pode redefinir tudo. Não importa onde você nasceu, quanto dinheiro tem no banco, qual diploma carrega na parede. Nada disso determina seu destino tanto quanto o que você decide pensar sobre si mesmo a partir de agora. A mentalidade de escassez te ensinou que você precisa pedir permissão para prosperar, que antes de sonhar alto, você precisa se encaixar, que antes de construir você precisa ser aceito. Mas isso é mentira. As grandes transformações da humanidade não vieram de pessoas que seguiram as regras, mas de pessoas que ousaram questioná-las, de pessoas que disseram, isso não é o bastante, eu quero mais. E não por ganância, mas por integridade com o que são por dentro. Henry Ford foi ridicularizado por querer colocar um motor em cada carruagem. Chamaram de absurdo. Hoje seu nome está na história porque ele se recusou a pensar pequeno. E o que fez essa diferença não foi o dinheiro que ele tinha. Foi a visão. Foi a crença inabalável de que ele poderia mudar o mundo com uma ideia. Uma ideia que muitos chamaram de loucura. E se a sua loucura for exatamente o que o mundo precisa agora? E se o que você considera um erro de caráter for, na verdade, sua centelha criativa esperando para explodir? Quantas ideias brilhantes foram enterradas porque alguém teve medo de parecer estranho? Quantos talentos foram abafados porque ninguém ao redor acreditava? Você não precisa da permissão de ninguém para mudar de vida. O único sim que você precisa ouvir é o seu. O mundo está cheio de especialistas que não vivem o que pregam. Cheio de regras criadas por quem nunca saiu da própria zona de conforto. Mas você não veio até aqui para seguir manuais. Veio para escrever o seu. Você está mais perto do que imagina. Às vezes, o que separa a vida que você tem da vida que deseja é um único ato de coragem. Um sim que você diz a si, mesmo quando todo o resto grita não. A coragem de dizer, eu não sou esse rótulo, não sou esse salário, não sou essa condição, eu sou maior, e talvez ninguém acredite em você no começo. Mas tudo bem, porque a jornada de crescimento é solitária. É no silêncio da madrugada que você encontra suas verdades. É na rejeição que você testa sua convicção. É no fracasso que você constrói resiliência. Você não precisa começar grande. Precisa começar decidido. Decidido a não mais negociar com seus medos. Decidido a não mais tolerar uma vida morna. Decidido a ser incômodo para a mediocridade e um farol para os que ainda dormem. E quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. Os caminhos começam a se abrir. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem, não porque o universo magicamente te recompensa, mas porque você finalmente aprendeu a enxergá-las. Sua mente, antes cheia de dúvidas, agora se torna radar para possibilidades. E nesse novo estado, você não é mais controlado pelos problemas. Você os enfrenta. Você aprende com eles. Você cresce. E acima de tudo você inspira. Porque nada é mais poderoso do que alguém que venceu a si mesmo. Essa é sua guerra, e também sua glória. O campo de batalha está entre seus ouvidos. E a arma mais poderosa que você tem é a forma como você escolhe pensar. Então levante-se, não fisicamente, ainda. Levante-se por dentro. Recolha os pedaços de si mesmo que você espalhou tentando agradar os outros. Recolha seus sonhos deixados nos cantos da rotina. Recolha sua coragem coberta de poeira, esquecida em alguma gaveta do passado. Recolha tudo, porque chegou a hora de reconstruir. Reconstruir sua visão. Reconstruir seus valores. Reconstruir sua identidade. Não aquela que te deram, mas aquela que você quer assumir. Chegou a hora de romper com tudo que te encolhe. Chegou a hora de ser grande. Grande na mente, grande no espírito, grande na ação. Porque ser pequeno nunca te protegeu, só te impediu de voar. E se voar dá medo, que seja com medo mesmo. Porque todo salto de fé vem acompanhado de vertigem. Mas a liberdade que espera do outro lado vale cada batida acelerada no peito. Vale cada noite mal dormida. Vale cada lágrima, cada dúvida, cada tentativa. Afinal, o que é a vida senão um chamado constante à transformação? A cada dia você morre e renasce. A cada escolha,
Você reescreve sua história. A cada pensamento, você planta o que vai colher. E se você continuar pensando como sempre pensou, continuará colhendo o que sempre colheu. Mas se ousar mudar, se ousar mudar, você verá o impossível se tornar acessível. Verá portas se abrindo que antes nem existiam. Verá forças dentro de si que estavam adormecidas. Verá que a realidade externa sempre foi um reflexo atrasado da sua realidade interna. Mude por dentro, e o mundo vai correr para acompanhar. Não espere por motivação. A motivação é filha da ação, não o contrário. Comece. Com medo, com dúvida, com cansaço. Mas comece. E quando tropeçar, não interprete como derrota. Interprete como progresso. Porque até o tropeço é melhor que a estagnação. O movimento te aproxima da luz. A paralisia te afunda na escuridão. E se você está ouvindo essa narração, saiba, você não é mais o mesmo de quando começou. Algo em você já foi ativado. Uma chama acesa. Um ciclo encerrado. E agora, a responsabilidade é sua. A vida te ofereceu um espelho. O que você vai fazer com o reflexo? Vai ignorar? Vai adiar? Ou vai finalmente assumir o controle do volante? A estrada da liberdade não é fácil, mas é a única digna de ser trilhada. Não por status, não por riqueza, mas por integridade, pela paz de saber que você não se traiu, que você não viveu como sombra de si mesmo, que você honrou o potencial que recebeu. Chega de sobreviver, chega de se diminuir, chega de viver com a sensação de que está sempre ficando para trás. Você tem uma escolha: mude sua mentalidade, ou fique estagnado para sempre. A vida não vai esperar. E a grandeza também não. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, se alguma parte do seu coração entendeu que é hora de mudar, então não ignore esse chamado. Curta esse vídeo como um sinal de que você está presente, consciente, pronto para evoluir. Compartilhe com alguém que ainda está preso em velhos padrões. Alguém que precisa de um empurrão para enxergar o próprio potencial. Juntos, podemos quebrar essa corrente de mentalidade limitada que impede tantos de crescer. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho quebrar o ciclo". Declare isso como um compromisso com você mesmo. Dê esse passo simbólico porque às vezes uma simples frase escrita com convicção é o começo de uma nova realidade. Se você está passando por momentos difíceis, escreva também. Aqui, cada palavra é ouvida. Cada história importa. Este é um espaço seguro. Um abrigo para mentes que não aceitam viver pequenas. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é feito para tocar, transformar, despertar. Você não está sozinho nessa caminhada. A jornada para a liberdade mental e financeira começa com o conhecimento certo, mas é alimentada por conexão, verdade e ação. E agora, não pare por aqui. O próximo vídeo já está esperando por você. Clique na tela e siga adiante. Pode ser que ali esteja exatamente a resposta que você estava procurando. Essa é sua hora. Vá.